Olá, tudo bem? Esse vídeo é sobre as reflexões que eu tirei da leitura do livro do Amir Klink, Não Há Tempo a Perder. Enfim, nesse livro ele fala bastante que mesmo as ideias mais absurdas, elas podem dar certo quando você se dedica a fracionar a ideia, né, parte a parte, planejar tudo. Ele fala bastante que sorte é algo que você constrói e principalmente que a vida é muito curta para você ficar repetindo caminhos. Enfim, é um livro bem bacana, bem, eu diria assim, reflexivo, independente da profissão, do negócio em que você esteja inserido. Eu acho que ele traz algumas mensagens super úteis e sem contar que é uma leitura leve, muito agradável, e por isso eu me dediquei a gravar aqui esse vídeo com um resuminho com os principais pontos dessa leitura e os pontos que me inspiraram, na verdade, eu quero compartilhar com você. Bom, e o livro ele já começa com essa frase que eu coloquei aqui para vocês, que eu acho que é uma dedicatória de um amigo, ou trecho de uma carta que um amigo escreveu para ele ler enquanto estivesse navegando, porque o livro na verdade fala sobre uma grande navegação de volta ao mundo, né, que ele fez sozinho e tal no veleiro. E esse amigo fala um negócio que eu ouvi há muito pouco tempo e tenho ouvido bastante de empreendedores, que é uma reflexão sobre o medo, né? Ou seja, o grande corajoso não é aquele cara que não tem medo, isso é um maluco, né? Mas o corajoso é o cara que tem medo, mas tendo medo, se prepara e vai em frente, mesmo com medo, né? E se prepara, usa o medo como uma fonte para construir uma estratégia, para lidar com o imprevisto, para lidar com as questões que podem vir em um projeto, em alguma coisa que se pretende fazer. Então acho que essa é a primeira reflexão que já começa nesse trechinho de uma carta que foi dada por um amigo ao Amir antes de iniciar essa viagem. Eu acho que deve ser uma carta longa, porque esse é só um trechinho para poder iniciar o livro. O livro tem várias histórias interessantes. O Amir Klink é um cara que desafia a natureza e a si próprio o tempo inteiro. E essa foto, inclusive, que vocês viram, é do barco a remo com o qual ele atravessou o Atlântico. Imagina isso, atravessou o Oceano Atlântico inteiro remando. E ele tinha que remar 10 horas por dia para conseguir percorrer de 35 a 50 milhas se não tivesse nenhuma correnteza ou vento muito contra, o que seria equivalente a você empurrar, segundo ele, né, empurrar um Fusca por 10 horas no plano todo dia. Mas assim, o que me chama a atenção dessa primeira parte do livro são dois aspectos. Primeiro, ele fala sobre o cuidado com a abundância, né? Ele conta que quando você tem muito recurso sobrando, você se torna displicente. Tem vários episódios em várias viagens dele em que ele dimensiona muita comida, muito suprimento para uma determinada viagem. Ele começa a desperdiçar, começa a não ter controle e aí, consequentemente, em algum momento isso começa a faltar. Então ele coloca um cuidado especial para a abundância. E é verdade, né? Quantas vezes no nosso ambiente de trabalho, no nossos negócios, você tem recurso sobrando e aí a displicente acaba tornando os seus custos operacionais mais altos porque você gasta mais do que deve. Assim também nas finanças pessoais, enfim. A abundância realmente tem seus perigos. E um outro ponto que eu achei super interessante é que ele diz que excesso de liberdade também é um problema. Ele fala que quando ele só conseguiu começar a ter êxito nos processos dele quando ele criou uma lei trabalhista para ele mesmo, onde ele se obrigava a trabalhar X horas por dia, todos os dias e tal. Porque até então, essa liberdade, ou pseudo-liberdade de um navegador que navega os mares e tudo, teoricamente pode fazer tudo na hora que quer, eles que são baita de um problema, porque também quando você tem muita liberdade, você começa a procrastinar tudo. E aí, ele falou uma coisa que eu já tinha ouvido recentemente do Paulo Coelho, que também disse que, quando perguntado como é que ele escrevia os livros dele de tanto sucesso e tão rápido, ele disse: olha, eu simplesmente me obrigo a sentar em frente ao computador e escrever 8 a 10 horas por dia.
Se não tiver ideia, se não tiver inspiração, eu fico de castigo em frente ao computador até escrever. Então isso me faz lembrar que todos nós temos rotinas e temos coisas das quais a gente nem sempre está disposto ou gostaria de fazer, mas que a gente tem que se aplicar uma certa disciplina para que as coisas aconteçam, porque senão você vai postergando e criando, né, sempre uma justificativa, e principalmente quando você tem muito tempo para fazer algo, você procrastina ainda mais. Então, cuidado com excesso de recurso e cuidado com excesso de tempo, porque ambos pode ser um problema, um perigo aí para o seu projeto. E para fechar, bom, o livro é super interessante, tem várias passagens, eu não quero aqui também fazer um vídeo muito longo, mas para pensar mais um ponto que me chamou bastante atenção e que é bastante inspirador, para mim pelo menos no meu dia a dia, é a inquietação. Nessa imagem inclusive tem uma frase dele, né, que ele diz que há quem não sinta inquietação, ele sente até dor nas costas de tanta inquietação. Ele é um cara que o tempo inteiro está tentando melhorar o que ele faz, o tempo inteiro, seja navegando, onde ele busca melhorar a performance dele diariamente, percorrendo mais milhas, preservando mais suprimentos e recursos do barco, seja quando ele está em solo, porque obviamente imagina que para ele fazer essas longas viagens, ele precisa de patrocínio, ele precisa de uma série de coisas, né? Na verdade, ele é um empresário como qualquer outro, que passa boa parte do tempo realizando navegações, mas que para elas serem viáveis, ele tem um business, né, que ele tem de palestras, uma série de coisas, né? Então, acho que o ponto crucial é que ele, como empreendedor e como navegador, é um cara inquieto. E ele estimula que cada um de nós possamos também nos inquietarmos com as nossas questões do dia a dia e buscar melhoria sempre. Então é isso, espero que tenham gostado. E se gostaram mesmo, leiam um livro, vale super a pena, tem várias histórias engraçadas, interessantes, dessas navegações que ele fez ao redor do mundo e que são de fato bastante inspiradoras.